Olá, que prazer estar aqui novamente, neste momento, com a permissão de Deus, falando um pouquinho mais com vocês, meus amores. Eu quero agradecer a Deus por mais esse nosso encontro, esse encontro de luz, esse encontro que produz a sabedoria, o conhecimento, que muda e transforma o comportamento, que, se bem entendido e compreendido, esse conhecimento nos torna doce, ternos, amorosos e nesse comportamento de amor e de ternura, nós conseguimos então modificar um pouco a nossa história reencarnativa. Como sempre digo, o conhecimento é infinito. E também eu falo aos meus alunos, sempre falei, sempre vou falar nas minhas aulas, nas minhas palestras, que nós todos nascemos com um único objetivo: de curarmos o nosso espírito. Nós precisamos curar o nosso espírito. Essa é a nossa maior missão neste momento reencarnativo em que pedimos, solicitamos a Deus para reencarnar. Tem gente que crê na reencarnação, sim, mas a sua postura, o seu comportamento diante do mundo dá a impressão que ela não crê. Ela vive sem essa direção de saber que a encarnação é para curar o seu espírito, para haver uma cura evolutiva no seu espírito, para que o nosso espírito possa evoluir. E também precisamos compreender que as pessoas que vivem achando que a vida começa aqui e termina aqui, terão grandes surpresas depois do seu desencarne. Só nas dimensões espirituais que essas pessoas vão ver que a vida não começa aqui e acaba aqui. Há toda uma continuidade. E que cada um de nós traz um projeto, um programa elaborado, organizado na espiritualidade para que esta evolução curativa do nosso espírito aconteça. Ai, como é difícil as pessoas entenderem isso. As pessoas são muito materialistas e, ao se materializarem, se desconectam desta magnitude divina. Meus amores, há algo no mundo, na nossa vida, que é muito importante mesmo, para que continuemos esse processo evolutivo, curativo do nosso espírito.
entender, compreender essa sua missão consigo, de viver sempre neste contexto mental. Tudo que você faz te constrói ou te destrói. Na verdade, nós somos o que pensamos. Então, eu gostaria de falar hoje sobre algo muito importante nas nossas vidas, que é o casamento. O casamento, a união entre duas pessoas que se amam, realmente é um processo de cura para o espírito? Obviamente que é. As pessoas têm muitas dificuldades de viverem só. Nós temos muitas carências afetivas. E quando nos tornamos adultos, nós mantemos, então, dentro de nós, da nossa essência, essa necessidade de buscar, não é? O caminhar diário das nossas buscas por esta cura do espírito. E sempre nós temos alguém que participa conosco desse movimento, até porque faz parte do nosso projeto. Sermos casados ou não, dependendo daquilo que combinamos com Deus, não é? Mas, dentro da metodologia da ciência do pensar, nós trazemos muitas reflexões intrínsecas com relação ao casamento. Infelizmente, nós estamos vendo no mundo, não é, do comum a todos, muita gente que se ama, não é, se destruindo, não é, muita gente que se ama por uma coisa ou por outra, destruindo a sua felicidade familiar. O casamento, ele traz um significado de família. Então, obviamente que nós temos uma cultura formativa familiar que não é igual à cultura formativa familiar do outro que está nesse momento entrando na minha vida. Cada um tem uma cultura formativa familiar e essa cultura formativa familiar, ela realmente é intrínseca em nós. Então, quando nós casamos e buscamos, então, formar uma família, independentemente de vir os filhos através dessa união ou não, mas a maioria dos casamentos trazem crianças importantes para fazer parte desta família, porque há uma relação, uma orbe familiar atrativa na espiritualidade antes de nascermos, atrativa pelos processos que nós temos que passar juntos, que gerar juntos, expandir juntos, principalmente pelo amor incondicional, e essa família se forma para que haja uma base
nesta construção de cura evolutiva espiritual. Então, quando nós compomos uma família, nós sempre, de alguma forma, nós compomos essa família em função do amor. Eu sempre digo aqui para os meus alunos, sempre trago a reflexão de que o casamento, de que a relação, quando ela se inicia pela ternura, esta relação tem a tendência de ser quase eterna, se não eterna. Porque eu sei que no casamento há a questão da sexualidade, a sexualidade é muito forte, e nesta relação de união, de vidas, há todo o contexto sexual. Então, eu sempre digo, repito, que quando a relação começa pela ternura, a sexualidade chega num ponto lindo de construção de amor, de ternura, de encantamento, de momento divino entre duas pessoas. Mas quando a relação começa pela sexualidade, por essa química imediatista que um sente pelo outro, essa sexualidade que deu início à relação, ela pode ir embora antes da ternura chegar. E se ela for embora antes da ternura chegar, aí não tem mais nada que segure o casamento. Mas, nesse momento, você já pode ter filhos, você já pode ter constituído uma família com outras pessoas que fazem parte deste contexto coletivo primeiro, que é a sociedade familiar, e que aí você não está mais sozinho para decidir sozinho as coisas. Então, nos nossos estudos, nas nossas reflexões, nós temos também experimentado muito entre os casais que são nossos alunos essa consciência nova de casamento. Essa consciência nova, onde você está se unindo a alguém porque existe, antes da sexualidade, uma ternura, um respeito. Essa ternura te leva a um respeito muito grande, porque a união entre duas pessoas, o casamento, ele não é só sexualidade. Então, quando esse casamento é embasado na espiritualidade, na ternurização, no conhecimento, há todo um processo de entendimento, de compreensão, de harmonia, de valores que mantém essa família, inclusive os filhos, que vivem nesta harmonia. Mas a normalidade do senso comum não é bem assim. A normalidade do senso comum é você se atrair ou ser atraído sexualmente pelo outro. Então,
aconteceu um movimento de química, como todos falam, e aí essa sexualidade foi expandindo, expandindo e te levou a tomar uma decisão de morar junto com seu parceiro, com a sua parceira, de casar, de sonhar, de querer construir uma família de filhos. Mas temos que ter cuidado, porque a energia da sexualidade, quando não há ternura, repito, ela se desmaterializa muito rápido. Então, nós precisamos buscar conhecimentos sobre o casamento, mas conhecimentos num novo olhar, no olhar mais moderno de inteligência espiritual. Nada acontece por acaso. Nós não conhecemos o nosso parceiro e a nossa parceira por acaso. Os nossos filhos não vêm por acaso. Tudo isso é projetado por mim, pelo meu companheiro, pelos meus filhos diante de Deus. Então, eu preciso buscar o conhecimento do outro, meu, do outro, para que a nossa união se torne uma união fértil de amor e de construção de felicidade junto com os nossos filhos. Mas, mentora, como fazer isso? Porque o dia a dia é muito difícil, no dia a dia dificulta muito esse entendimento. Bom, a partir do momento que eu me conheço e conheço o outro, eu preciso compreender que o outro não é obrigado a pensar como eu. Ele não é obrigado a pensar como eu. E eu não sou obrigada a pensar como o outro. Mas nós podemos nos conectar na certeza da construção dia por dia deste amor. A vida moderna nos leva para o trabalho, nos leva para o shopping, nos leva para o lazer, nos leva para até para a religiosidade, mais raramente, mas ela diversifica muito o nosso tempo e as nossas programações. Então eu tenho que ter um foco, mesmo diante de toda essa multiplicidade de ações que eu faço comigo e com o outro na minha vida, mesmo com toda essa sinergia interdisciplinar com o contexto do mundo, eu tenho que ter um foco. A minha espiritualidade, ela está totalmente conectada, embasada na espiritualidade e nos valores da minha família. Então, se o meu marido chega em casa cansado, estressado, e se ele aguentou um tempo no trabalho, muitos desafios, e não pôde abrir o seu coração, teve que levar aquilo para dentro dele e segurar. Estressou o seu sistema nervoso central, estressou a sua sensibilidade emocional. Se ele chegar em casa grosseiro, estúpido, ele está sendo muito errado. Da mesma forma, a esposa, também que se chega do trabalho, ou se está em casa e tem todas as atividades com os filhos, e também chega estressada no momento de agressividade,
ou de vocês, cada vez que acontece isso, vocês vão se separando. Não dá para perceber. Não é perceptível isso, mas vai havendo esse choque energético e vai havendo o afastamento. Nós cansamos de muitas coisas, apesar do nosso amor pela família e pelos filhos, nós vamos nos cansando, às vezes de algo pequeno, uma gota de água. Nós fazemos um tufão. Então, meus amados, pense diferente. Tenha uma nova consciência sobre o casamento. Tem muita gente envolvida. Você, seu companheiro, sua companheira, seus filhos. Para onde a separação leva os nossos filhos? Eles ficam no meio de nós, dando a mão para o pai e a outra mão para a mãe, e um puxa daqui, o outro puxa de lá, e a criança fica arrebentada emocionalmente. Para sempre. Mesmo que ultrapasse os processos de melancolia, de tristeza, até de entendimento pelo que aconteceu, ela vai ser um adulto triste por dentro. Então, o que fazer, mentora? Professora, o que vamos fazer? Educar a nossa mente. Educar o nosso comportamento mental. Buscar o autoconhecimento. O conhecimento é infinito. O conhecimento é infinito. Mas se nós não tivermos conhecimentos, nós não entenderemos as coisas. Se nós conhecermos, nós vamos entender, nós vamos compreender. Se compreendermos, nós vamos aceitar, vamos tomar decisões e vamos fazer escolhas transformadoras de mudança para a nossa felicidade. Mas se nós não conhecermos, não entenderemos, não compreenderemos, não aceitaremos, não tomaremos decisões, nem faremos escolhas, porque ficaremos muito angustiados e não teremos visibilidade, clarividência racional para isso. E aí cada vez ficará pior, e pior, e pior. E a dor vem, e a dor da separação vem, e a dor da separação dos filhos vem. Então, faça o seguinte: quando você, nesse novo olhar de consciência, quando você tiver alguma coisa dentro de você que não está te fazendo bem, que o outro fez, faça a técnica da cadeira que a mentora e a professora ensina para os casais. Puxe uma cadeira, sente-se na cadeira. Puxe uma de frente para você, peça para o seu companheiro sentar e olhar para você e diga para ele: eu quero te pedir uma coisa. Eu gostaria de falar coisas que estão aqui dentro do meu coração. Eu não quero ir para um movimento de duelo,
de entristecimento para a nossa família. Eu quero falar o que está dentro do meu coração para desmaterializar esse sentimento. Eu te amo, eu não quero continuar com esse sentimento dentro de mim. E peça para Ele te ouvir, mas sem te interromper. Mesmo que Ele queira justificar algumas coisas que você está falando e quiser te interromper para isso, não. Você vai me ouvir. Me ouça, porque depois que eu falar, eu também não vou te interromper e você vai falar todos os sentimentos que você tem dentro de você. E aí você vai, faça uma prece profunda, peça a Deus proteção, explique para Ele como é que é a técnica, sente nesta cadeira diante do seu companheiro, diante da sua companheira e fale com calma, fale com paciência, com doçura, com ternura, com amorosidade, com inteligência. Mas não deixe nada dentro de você. Fale. Diga quanto você sentiu naquela ação, ou na outra. E ele vai te ouvir, ou ela vai te ouvir. E quando você terminar, você vai ouvir o outro. Você vai ouvir o que a outra tem a dizer. E depois desta meia hora, desta 1 hora que vocês ouvirem um ao outro, vocês então vão conversar para eliminar, até porque agora você está compreendendo mais o outro, está conhecendo mais o outro, está sabendo o que produziu, que reação produziu aquela sua ação ou as suas ações. Então não vamos deixar mais criar lacunas na nossa vida. Dentro de um casamento, nós não podemos deixar lacunas. Hoje fica uma lacuna de um mal-entendido, amanhã fica outra lacuna de um mal-entendido. Aí aquilo passa, vocês refazem uma festa, alguma coisa importante, refazem, né? Tem um momento de amor e pronto, acabou. Não acabou. Aquela lacuna ficou aberta e ela vai produzir uma energia para frente, mesmo que vocês ficaram todos os dois muito bem um com o outro, tiveram um momento de muito amor, porque vocês se amam e acham que está tudo pronto. Não tá. A lacuna que ficou de antes continua dentro de cada um. Daqui a pouco acontece mais uma coisa, fica mais uma lacuna. E essas lacunas, elas vão afastando vocês. Quando vocês dão conta do que está acontecendo, a separação já é inevitável. Então, amados e amadas, tragam essa nova consciência para o seu comportamento mental humano. Veja que o outro não está na sua vida por acaso, mas que um casamento precisa ter, num casamento, muito respeito, muito amor, muita paz e muito, muito, muito diálogo para que ele seja um encontro de almas que buscam juntos com seus amados filhos a felicidade e a cura e a iluminação do seu espírito. Fiquem com Deus, se amem muito, fale com o coração. Assim é e assim será.